Papo Delas Podcast. É outubro, é dia do Saci, é Halloween, é o mês do medo. E em 2022 resolvemos conversar sobre outro tipo de medo. Sim, o medo da vida real. E afinal, o que é o medo? Medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência distante de uma situação de eventual perigo. É algo ou alguma coisa que possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém. Faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos, materializando-se como um pressentimento precavido de extrema importância para a manutenção das espécies, principalmente para o ser humano. Alguns medos são comuns e recorrentes, como o medo da morte, de sofrer assaltos, por exemplo. Já outros medos são completamente instintivos e individuais, como medo de palhaços, eu tive, e de escuro, tem traumas muito sérios, e outros medinhos bem bestinhas mesmo. E sim, com o passar dos anos, as nossas paranoias só aumentam, multiplicando e compartilhando os nossos cagaços da vida. Este é o Papo Delas número 60, sim, onde fantasminhas e assombração toma café e chora junto com os medos da vida real. Sim, é o Papo Delas 60 e ouve e tal. Ouvinte, vocês sabiam que eu ia fazer essa piada ótima, né? Papo Delas Podcast, ano 5. Olá, amigos e inimigos do Papo Delas! Bem-vindos ao episódio 60. Sim, vamos falar sobre os medinhos da vida adulta, vocês que estão aí acostumados. Há 5 anos, o Papo Delas sempre nessa época de Halloween coloca a Patsy e gente estranha pra falar de coisas estranhas, pra falar de fantasminha, de bagulhos sinistros. Enfim, a nossa vida não está tão emocionante assim e parece que os bagulhos sinistros estão cada vez mais raros. Na minha vida nunca foi tanto, vocês sabem, né? Já falei isso pra vocês. Porém, esse ano resolvemos combinar com um ano sinistro e falar dos medos da vida real, dos medos da vida adulta, aqueles medos que, pra mim particularmente, são os que dão medo. Eu vou dizer pra vocês, hein? Pode passar um fantasma na minha frente que eu vou dar risada, mas manda eu assistir You na Netflix. Tenho medo muito da vida real, daquele cara sinistro. Então, venham com a gente nesse episódio de dar medo. Olá, Patsy. Olá, meu amor. Inclusive, hoje é terça-feira, né? Terça-feira é um dos dias que eu tenho mais medo, porque é o dia que eu pego o BRT. Aí vem vários medos. O Renato, ele é carioca, ele sabe a merda que é. É medo do BRT estar lotado. É medo de, caso esteja lotado, eu ficar na porta. É medo de cair. É medo de me empurrarem da estação. São vários medos. A Patsy inovou aqui e falou medo de um dia da semana. É. São fobias estranhas. As pessoas têm medo de um dia da semana e já adiantou aqui o nosso convidado especial do episódio 60. Seja bem-vindo, Renato. Olá, meninas. Grande prazer estar aqui com vocês, com esse tema tão gostoso de falar, que é sentir medo, né? Eu confesso que já estou aqui com medo até do que vai acontecer nesse programa, né? Não sei se eu vou falar besteira, não sei se eu vou vir a ser cancelado por algo que eu fale aqui, não sei se vocês não vão querer mais olhar na minha cara depois desse programa. Enfim, já é uma experiência de dar medo, né? Mas vamos lá, matar essa bola no peito e seguir em frente. A grande vantagem de ser em áudio é que não precisamos olhar para a sua cara. Essa é uma grande vantagem, Renato. E eu tava pensando aqui, você, como um assumido aposentado de podcast, já gravou muitos podcasts aí, pode contar para os nossos ouvintes todo o seu currículo na podosfera, porém, há um medo de gravar podcast agora, assim, falando, não quero voltar, porque é que nem uma droguinha, né? Você fala, eu parei de fumar. Não pega o primeiro. Eu acho que o meu medo mesmo é resgatarem todo o meu passado de podcast e ver as besteiras que eu falava, né? Porque sabe como é que é? A gente... Gostei do passado, falava. Pois é, mas a gente evolui com o tempo, né? Mas o que tá gravado tá registrado. Então... Nem fale. Eu comecei com podcast há muitos anos atrás. Coisa de 13 anos atrás, ali 2009, 2010. Cheguei a fazer o Visitantes FC, que era com foco de futebol. Depois eu fiz um Zoeira Cast, que era com foco de humor.
Posteriormente, participei por muitos anos do Minuto de Silêncio, primeiramente como um convidado, depois fui ficando um convidado meio fixo, depois parte fixa do programa, no podcast de humor também. Cheguei a fazer um programa voltado à política dentro do PDT, do partido lá, que era o podcast Prisolândia, e depois foi no Tá Na Hora Podcast com alguns amigos que eram do Minuto de Silêncio. Então, fora projetos corporativos também, né, que a gente faz de podcast. Então, já passei muito tempo aí nessa vidinha de frente ao microfone, colocando as nossas vozes como uma mercadoria e como um bel prazer dos queridos ouvintes. Por isso que é traumatizado. É. Hoje em dia eu estou aposentado. Desde que encerrou a última temporada do Tá Na Hora Podcast, eu resolvi me aposentar desse meio. Vou voltar um dia? Não sei. Vai que um dia acaba toda essa pensão que eu estou recebendo da previdência privada de podcasters, né? Aí a gente retorna. Mas a ideia é continuar recebendo desse INSS maravilhoso dos podcasters, né, e continuar a vida de aposentado apenas ouvindo o podcast dos outros de frente pro mar. Vivendo de renda de podcast. Exatamente. Né? Vivendo de renda. Ai, que delícia. Seria bom, hein, Paty? Você já pensou? A gente já tem 5 anos aqui de episódios. A gente podia viver de renda agora. Porra! Nossa! Seria muito interessante. Ai, ouvintes, medos da vida real, medos. A gente tá com medo de gravar podcast, não consegui entregar em tempo pra você, mas superamos esse medo fazendo o quê? Atrasando, né, Paty? É verdade. Tudo tem a primeira vez, já descabaçamos vocês desse trauma. Tamo aí, né? Não fiquem com medo de ficar sem o papo delas, viu? Porque, olha, dependendo do mês, a gente tá foda. Não, tá. Eu acho atrasar podcast bem legal, inclusive, sabe? Cria aquela expectativa. Valoriza mais o produto, inclusive. Eu acho ótimo. Aquele podcast que não tem data. É. Não tem hora pra sair. Ele pode sair em julho ou pode sair nunca mais. Acho muito Chá com rapadura. É. Aquele podcast surpresa. Ai, bom demais. Aliás, um belo nome pra podcast, hein? Podcast surpresa. Aparece e você não sabe quando vai ter. Mas vamos começar aqui com as nossas pautinhas de medo aqui pra emendar esse episódio. A gente vai começar light, tá? Eu acho legal a gente começar light e depois ir pesando, porque é assim que funciona a vida, né? Redes sociais é light, a internet é light, trouxe novos medos. Eu só posso dizer na vida adulta, porque até a adolescência eu não tinha internet, né? Eu já sou uma senhora e eu só tive mais acesso depois, lá pelos 19, 20 anos. Então, eu tive essa sorte de não ter a minha vida exposta na adolescência, o que só de pensar nisso eu fico apavorada. Nossa. Né? Do jeito que a gente tem uma cabecinha pequena naquela época, uma cabecinha difícil, né? Nossa, você nem imagina o que eu poderia ter registrado naquela época. Deus, nossa. Olha, Café, eu só fui ter computador, internet em casa com 16 anos. Então eu também não fiz muita merda. 16? Não, 16 não, tô falando merda. 15. Eu fui ter também mais velho, sabe? Só fui ter, já devia ter uns 18 anos. Mas cheguei a fazer merda assim, sério. Fazia merda assim, porque era uma alma jovem, né? Era esforçado. Mas também a gente não tinha muito onde fazer merda naquele momento, né? Porque naquela época ali, 20 anos atrás, não tinha tanta rede social como agora, né? A gente não tinha muito lugar pra fazer merda, a gente não tinha muito recurso, a gente não tinha velocidade pra fazer muita merda. Não tinha banda larga. É bem isso. Então eu não tinha exatamente o local pra fazer merda na internet. Então eu teria potencial pra fazer isso. O máximo que eu fazia era criar blogs, né? Editar o blog todo em HTML. Não sei como é que eu conseguia programar aquilo naquela época, esqueci tudo. Eu também. Editava blog, que era uma maravilha. Nossa, eu me sentia um web designer aprendendo sozinho. Fazia templates. Isso, fazia template. Eu baixava lá no site Template by Marina e ia editando. E editando tudo pra ficar do meu jeitinho. Sim! Eu também, todo mundo. Aí eu conseguia ter o meu conteúdo ali, mas o alcance era muito baixo, né? Aí tinha um fotolog também. Nossa. A gente podia postar uma foto por dia. E ela era uma curadoria. E com limite de 20 comentários, só que você tinha. As pessoas nem podiam interagir tanto. Então, assim, eu tinha muito potencial de fazer merda naquela época, né? Porque era um moleque, né? Praticamente um adolescente ainda, com muitas ideias na cabeça, mas não teve esse potencial, né? Então... Tudo era muito exclusivo. Eu fiz, mas
aí tá o lance. Eu fiz muita merda nessa época, eu também tinha blog, eu marcava encontros com pessoas que comentavam sem saber quem era. Cafeína. Gente. Eu também cheguei a marcar encontro. Eu fiz muita merda nessa época. O mais interessante disso tudo é que eu não compartilhei. Isso que é legal. Eu não registrei isso na internet. Então, até hoje, eu sou uma pessoa que acabo não registrando por medo, né, de aquilo ficar registrado e tal, e aí, mas acabo fazendo, assim, sem registrar já é uma boa notícia pra mim. No sigilo. Inclusive, uma vez, conheci uma menina num aplicativo desses aí, de relacionamentos, né? E ela, como uma pessoa coerente, ela foi me stalkear. E ela achou um blog antigo meu, e achou um texto horripilante que eu tinha escrito. Horripilante, sabe? Era uma coisa horrível que é melhor não condiz dizer aqui. E ela, tipo, nossa, eu vi isso aqui, mas eu vi que esse texto é de muito tempo atrás, né? Ainda bem que eu já percebi que você nem precisa falar que você mudou de ideia, porque eu já percebi que a sua postura já é diferente. Eu, claro, né? Tem nem o que... Tô fingindo, né? Não tô fingindo, eu realmente era uma outra pessoa. Quer dizer, acho que é a mesma pessoa, mas uma pessoa que evolui e muda a sua forma de pensar. Agora, eu tenho uma história que até hoje, isso já foi 2016, 16 anos aí, até hoje eu não dividi em podcast, e quem ouve sabe que eu divido relacionamentos aí por cima, as coisas que aconteceram, mas até hoje não, porque eu não superei essa raiva ainda, que é o lance de invadirem a sua privacidade, assim. Eu tinha um relacionamento há muitos anos e tive a ideia de falar assim, eu tenho um notebook antigo aqui, não tô usando mais, vou te dar de presente. Mas uma anta, né? Sem abrir o notebook, sem lembrar dele, né? Ai, meu Deus. E isso se tornou meses de tortura psicológica, porque é óbvio que o ser humano invadiu ali a minha privacidade, leu o Messenger, MSN, e-mails, teve acesso a um monte de coisa que tinha lá de anos atrás, em época que eu tinha conhecido, ou que ainda a gente estava se conhecendo, e que eu comentava com as amigas, ou que eu falava ainda com um ex ou outro, alguma coisa, usou aquilo contra mim diariamente, postando, copiando coisa, me ameaçando de coisas, enfim, foi horroroso. Eu passei um inferno nesses meses, até que consegui me desvencilhar e falar, quer saber, enfia isso no seu ouvido, dane-se, e tá terminado. Mas isso foram meses de tortura, viu? E pegou o computador de volta. E isso porque, tava tudo deletado, tá, gente? Algum aplicativo, gente de TI, né? Algum aplicativo, uma coisa lá, retomou minhas coisas e aqui, tanto que o formato era em HTML das conversas, sabe? Deus! Retomou. Deus. Enfim, foi horroroso. Então eu recomendo aqui esse episódio para dizer para vocês que é um aviso. Não façam isso. Não deem presentes. Misericórdia. Ou só deem presentes completamente zerados, que não tenham passado nunca na mão de ninguém. É isso aí. Quando for dar um notebook, você compra um SSD novo pra colocar naquele notebook. Tira o seu HD, exatamente. Tira aí. Pega seu HD, você taca fogo nele, porque é o que deve ser feito com o passado. Faça isso, porque e celular, hoje em dia serve pra celular, viu, gente? Celular velho, eu tenho celular velho, eu vou dar pra fulano aqui, o celular. Faz isso não. Gente, eu não lembro o que eu gravei aqui do Papo Delas esse ano direito. Eu vou lembrar o que eu falei há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, há 6 anos atrás. Na moral. E qualquer coisa que você falar pra mim que eu falei, eu vou falar, tá bom, né? E na pior das hipóteses, se a merda já estiver feita, junta 4 amigos grandes, pega um pedaço de pau e vai lá pegar o item de volta. Olha, e não me devolveu, hein? Porque na hora meu Deus! Pega, eu falei, eu quero de volta, não sei o que. Não vai ter. Nossa, que desgraçado. Na moral, eu juntava 4 amigos, botava todo mundo num carro. Eu ia lá, eu quebrava tudo, eu pegava o computador, quebrava o computador na cabeça dele. Misericórdia. Mas vocês têm algum pavor, assim? Porque hoje em dia é invasão, é cancelamento, é juntar turma. Eu morro de medo de dar opinião, por exemplo, em Twitter, esses negócios. De repente você tá na capa da Pop Time Xoxoquei. Tipo, né? Internet não sabe lidar com o que a moça falou, sabe? Eu morro de medo disso. Eu já tive mais medo, já tive essa coisa, o medo do cancelamento. Uma vez tentaram me cancelar. Eu achei muito engraçado porque eu mesmo compartilhei o que a menina falou de mim, né? Porque ela criticou ali no começo da pandemia eu ter defendido a fake news de que idoso que fosse pra rua seria multado e perderia a aposentadoria, né?
E ela falou que era uma responsabilidade minha estar compartilhando essa zoeira. Olha só, o cara aqui, ele tem muitos seguidores e blá blá blá, tá fazendo essa responsabilidade. Eu fiquei dando risada, porque ela realmente estava tentando me cancelar pra ler aquilo. E eu fui e botei lá, que maneiro, estou sendo cancelado. Tá? Mas aí eu vi, tipo, primeiro que eu sou da tese que só é cancelado quem aceita o cancelamento mesmo. É verdade. Tem trocentos exemplos disso. Né? Se você continuar sua vidinha normal ali com seu cancelamento, vai embora na maior naturalidade do mundo. E eu já perdi o medo disso. Realmente não tenho. Assim, tenho medo, sim, talvez de invadirem minhas redes e saírem deletando tudo e ter aquela dificuldade de acesso e tal, mas não pela minha imagem como um todo. O que eu tenho medo é de acontecer algo tipo Black Mirror, invadirem meu webcam e ficarem me filmando. Ai, isso é tão anos 90, né? Mas eu continuo tendo cagaço cafeína, você não tá entendendo. Você põe o durex, a fita crepe? Não, a minha câmera tem uma proteção. Se invadirem meu webcam, vai ficar mostrando uma estante, porque não mostra mais nenhum outro ângulo, só aparece quando eu tô sentado na frente da estante. A minha não. Vai mostrar eu enfiando o dedo no ouvido, o dedo no nariz. Gente. Tem muito demais, não. Mas esse negócio de paranoia, no meu momento de medo é roubar celular. Nossa! Sim. Porque tem banco, conta, dinheiro. Aí antes de sair, eu entro nessa paranoia de eu desinstalo todos os aplicativos de banco, não sei o quê. Aí saio, nem que se for pra padaria. Aí na hora que volta, eu tô em casa, instalo de tudo de novo. Eu tô ainda nessa. Eu tenho muita vontade de ter um celular pra ficar em casa, só pra botar os apps de banco. Eu também. Eu tenho celular em casa, alguns bancos eu deixo só no celular que fica em casa, alguns outros bancos eu acabo usando usualmente mais, assim, fica no celular que eu ando no dia a dia. Então eu sei que se eu perder o celular, acontecer alguma coisa assim, eu não vou estar num perrengue total, porque eu tenho alguns bancos que eu deixo só no outro celular. O que eu fiz dependendo do banco, eu não consigo fazer nada pelo aplicativo. Que eu teria que ir lá no banco pra habilitar um monte de coisa. Eu simplesmente não habilitei porra nenhuma. Eu só olho pra ver assim, a conta ainda tá ativa? Tá bom. Qualquer coisa eu vou na boca do caixa resolver igual faziam os neandertais. Exato. Nossos ancestrais, né? Agora, falando em assalto, já fomos pra vida real. Chão de terra, né? Lugar público, sair. Eu morro de medo de assalto. Já fui assaltada umas 5 vezes. Nossa! Ainda não acostumei. Uma hora acostumo. Mas já faz algum tempo. Então, sabe quando você fala assim, nossa, já faz alguns anos que eu sou assaltada, tá na hora, né? Não. Fico com um pouco do medo, mas tem as situações mais light, né? De você passar mal, ou de... Não aconteceu, mas eu tinha pesadelos, eu dirigia, chegava no trabalho e eu tava de chinelo, por exemplo. Você é do direito, né? Não podia. Não podia. Então eu passei a ter alguns pesadelos de que eu tinha esquecido de pôr sapato, porque onde eu trabalhava era obrigatório de salto. Meu Deus. E aí eu sonhava que tava de chinelo e era um pavor aquele medo de chinelo, assim. E na vida pública, Patsy, qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Qual é o seu pavor? Meu medo real oficial é de rasgar roupa na academia. Os fundilhos? Ficar com o rego de fora. E acho que um medo que eu tenho, que eu fico muito cabreira, apesar de não ser uma coisa muito provável, mas eu tenho medo é de ter uma dor de barriga e me acidentar na rua. Porque eu já precisei fazer xixi em situações periclitantes. Tava conversando essa semana com o Bergs, porque a gente viu algum programa que a garota virou e falou assim, eu tô muito apertada, eu vou fazer xixi aqui no carro. Aí o Bergs começou a rir e falou assim, caraca, ela vai tentar fazer xixi no carro, isso não é nem possível. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, sim. Porque eu já fiz. Eu não consigo fazer, mas já parei o carro pra amiga. Não, você não tá entendendo cafeína. Eu tava no engarrafamento, na Barra da Tijuca, na pista do meio, me mijando. Minha amiga, que tava no banco da frente, não do motorista, do carona, ela jogou o banco lá na frente. Eu peguei uma sacola, que eu verifiquei se estava furada ou não. Eu encaixei minha bundinha entre o banco de trás e o banco da frente, encaixei a sacola na minha bunda e eu fiz xixi no saquinho. Aí depois eu amarrei. Achei higiênico. E aí depois a gente jogou fora. Mas assim, o carro não tinha vidro fumê. Achei delicado. Cara. Podia fazer nas calças mesmo, Dani. Assim. Mijar o carro da minha amiga, tá doido? Não, e aí eu tenho medo da diarreia, né? Porque o xixi, ele é mais tranquilo. Opa. Agora imagina. Ai, eu tenho um pavor de diarreia. Eu mesmo, esses dias, na academia... Se cagou.
Não cheguei a esse ponto, mas eu tive que ir embora antes, porque eu tava com aquela vontade muito forte. Você não faz cocô na academia, não? Suando gelado, né? Não, até tinha banheiro na academia, mas eu não queria fazer, porque é um banheiro pequenininho, sabe? É uma academia de bairro, então é só uma cabinezinha de banheiro. E se eu fizesse ali... Todo mundo ia saber. Não é nem questão de saber. Nunca mais ia voltar pra lá. Não, questão de saber, tudo bem. O problema é o cheiro que fica incomodando todo mundo. Entendi. E como eu moro perto, mesmo falei, quer saber? Eu não tava conseguindo fazer direito os exercícios já, né? Então... Eu tenho uma situação parecida, só que só as mulheres vão entender aí, que é vazar a menstruação. Ai, meu Deus. E aí, eu já tive também situações em que eu falei, eu não vou levantar daqui nunca mais. Ah, e aí quando levanta tá aquele carimbo vermelho no... Levanta, está com manchado uma cadeira, algum lugar que você está sangrou, assim, é horroroso. E os rapazes tiram sarro que as mulheres usam as blusas amarradas na cintura, né? Aham. E isso na minha adolescência porque a gente tinha esse medo. Era o código do tô menstruada. Era o código. Tô ali pra garantir mais uma camada de proteção. Eu não fazia ideia desse código. Tô descobrindo agora. Exatamente, porque acontecia comigo na adolescência, a gente ainda, né, tá descontrolada ali, e você fica 2, 3 horas sentada assistindo aula, e aí quando você levanta, aconteceu comigo esse pavor. Quando você levanta, você olha pra cadeira e você senta de novo. Não, e às vezes você tá muito tempo parada, sentada, e quando você levanta, parece que as suas tripas estão saindo. E aí vaza na hora que você tá em pé. Nossa. Vai aquele vape, né? E aí você tem muito vergonha, né? Adulto já é vergonhoso, mas adolescente pra mim era muito mais, porque os meninos são cruéis, né, Renata? Os meninos são cruéis e fazem aquele bullying, tiram sarro. Eu passei por uma situação no colégio em que eu fiquei sentada até a última pessoa sair da sala. E todo mundo, não, você não vai sair? Não, eu vou terminar um negócio aqui. Não, mas sai não, eu vou terminar um negócio aqui. Eu esperava todo mundo sair da sala. E aí, quando tava vazia a sala, aí eu pegava um pedaço de pano, alguma coisa, e limpava sem ninguém ver. Ai, que vergonha. Ai, eu tinha pavor disso. E até hoje, adulta, ainda penso nisso, de medo. Mulheres vão entender esse medo, viu? Mas é mesmo, assim. Principalmente quando, tipo, você tá na academia, menstruada. Aí tu fala, eu vou levantar e vai estar uma mancha de sangue nesse banco. Eu tenho certeza absoluta disso. Aí tu olha... Mas tem que ser guerreira, hein? Pô, cara, aí tu... Sem sacanagem. Vai de fralda, você vai puxar peso ainda. Não né? é? Aí vaza. Oh, meu Deus. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Bom, a gente já falou de medos na internet, medos em lugares na vida real. Eu já falei da medo de violência. Eu já falei de assaltos, que tive bastante. Então, um dia eu vou contar em detalhes aí meu primeiro trauma, quando eu tinha 10 anos, que foi um assalto em casa. Nossa! Foi daquele tipo que você ouve no Datena, assim, sabe? De invadiram a casa, minha mãe desmaiou. Foi uma cena, assim, eu tinha 10 anos de idade e isso meio que me traumatizou com violência. Por muito tempo, morando em casa, fui para apartamento. E hoje, depois de quase 30 anos, voltei a morar em casa. E eu ainda tenho esse medinho, lembrando lá de quando eu morava em casa. Porque eu ainda tenho a sensação de como é que vocês conseguem morar em casa? Eu tô no meio da rua. Oh, meu Deus. Eu tenho a sensação que eu tô dormindo no meio da rua. Tem só um portão separando a rua e eu, né? Ainda não me acostumei, apesar de gostar muito do quintal e do churrasco. De fazer, é muito mais gostoso. Mas ainda tem essa sensação à noite, qualquer barulhinho e tal. Eu falo, meu Deus, eu tô dormindo no meio da rua, morando em casa. Mas aí você faz o quê? Quando você mora em casa, você tem uma penca de cães. Eu tenho 3 cachorros, é pra isso. Mas só serve pra fazer barulho também. Isso aí. Né? Só serve pra isso. Mas vamos engatar mais um medinho aqui, Renato. Conta algum medo do light pro médio agora. Vamos aumentar essa dificuldade. Eu ia falar de violência também, né? Eu passei por 2 assaltos de ônibus. Na verdade, foi os únicos tipos de experiência que eu tive com assalto. Mas foi só contigo ou foi com ônibus? Com o ônibus inteiro. Eita. E minha perda foi mínima, nos 2 assaltos. Os caras esqueceram de me roubar. Eu estava perto do banco da saída, assim, os caras começaram o assalto de trás pra frente. E perto de mim tinha um senhorzinho que eles não quiseram roubar, bem senhorzinho, bem velhinho mesmo. Como eu tava perto dele, assim, não quiseram levar nada. Passaram direto. E um outro, eu estava num frescão,
né? E os caras saíram lá. Quando eu vi, eu tava distraidão, ouvindo música, num bom e velho iPod Touch. Nossa. Bem antigo mesmo. Aí o que aconteceu? Os caras chegaram pedindo o celular de todo mundo. Aí eu falei assim, quer saber, esse iPod Touch aqui é muito velho, e ele é igualzinho um iPhone, né? Quer saber, meu celular novinho aqui, 2 meses de uso vai ficar. Não vou dar não. Foi-se embora meu iPod Touch, os caras pensaram que era o celular, e ficou por isso mesmo. Gente... Tranquilo, hein? Saiu no lucro. Fez o escambo. Foi quase praticamente um escambo, né? Não, eu assim que eu percebi que estavam roubando o ônibus, os caras não estavam vendo nada, estavam longe de mim, eu já joguei o celular pra debaixo de mim. Então, não tinha mais nada ali comigo, né? E eu tava aqui, o iPod Touch tava no meu bolso, eu botei na minha mão, onde eu tava ouvindo música, com um fone dele. E ele parecia um celular, né? Então, foi-se embora o iPod Touch. Aliás, muito inteligente, hein? Você jogou o celular pra baixo. Eu já ouvi uma história de que foi um assalto num bar. Entraram e todo mundo pro chão e tal. E a pessoa pegou o celular e jogou pra debaixo da mesa ali. E aí, quando foi revistada, só tinha a chave do carro. Gente. Mas aqui no Rio, a gente sabe, né, que as pessoas até costumam andar com o celular do ladrão também, Inclusive tenho. Então, é a questão de você andar com 2 celulares, né, um mais velhinho, né, e de preferência que esteja ligado pro cara não desconfiar. Sim. E com um chip também, mesmo que seja um chip nativo, pra saberem que enganar fingir que é seu celular. No carro, eu tenho a pochete do ladrão. Nossa. Caraca. Porque assim, a bolsa eu deixo no banco de trás ou no porta-mala, quando eu tô sozinha. E do lado de mim fica uma pochete. Ali eu coloco um dinheirinho, coloco um batom, um perfuminho, uma caneta e um celular velho que não funciona mais. Então, caso alguém venha me pedir ali no trânsito e tal, eu só dou a pochete. Assim, tá. Eu imagino na minha imaginação e vai sair correndo com a pochete. Eu não sei se vai conferir a pochete na minha frente, no meio do trânsito. Aí eu vou estar muito lascada. Mas eu vou dizer que até hoje, esses assaltos assim, não é porque eu perdi pouco que não traumatizou, não. Me traumatizaram demais. Sim. Eu fiquei com muito medinho mais pra frente, sabe? E até hoje tem linhas que eu evito pegar, né? Tem situações... Eu não sou muito fã de pegar ônibus até hoje, porque o ônibus é um negócio que me deixa cismado, sabe? Eu prefiro pegar o metrô, porque o metrô é muito mais certeza de que não vai ter um assalto. Mas no ônibus, qualquer pessoa que entra fica de olho, etc, sabe? Ter aquela noção. E eu fico meio cismado até hoje. Por isso que eu gosto de andar de van. Porque se o assaltante tentar fazer alguma coisa com a van, muito provavelmente o motorista da van vai parar o carro e dar porrada no assaltante. Aqui no Rio de Janeiro é assim, pelo menos. É verdade. Isso não dá pra negar. É a lei do mais forte, né? E o seu light pra médio, Paty? Vamos aumentar esse nível de medo, hein? Olha, eu já fui assaltada. Já tive arma apontada na minha cara e tal. Aí isso já me deu um medo que eu tenho. Hoje em dia eu aprendi a manejar ele melhor. Mas uma parada que eu tenho muito medo, é de alguém comprar alguma coisa muito grande no meu nome sem eu saber. E aí eu descobri que eu tô com uma dívida absurda e tomar no cu muito. Isso aconteceu esses dias. Não que aconteceu, mas aconteceu o medo, porque o medo é sempre expectativa de algo acontecer, né? De empresa de cobrança ficar te ligando, falar, você tá devendo isso. Fala, mas eu não tô devendo. E as pessoas usarem teu CPF para fazer financiamento de carro. Fizeram isso com bags esses dias. Compraram alguma coisa numa loja, aí um bagulho de uns R$1.500 no nome dele. Já tive o cartão clonado e comecei a receber no meio da madrugada compras de televisão, computador, celular. E aí começou a cair 2.000, 5.000, 7.000. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Sabe? Mas tive sorte de cancelar na hora o negócio. Tive sorte, as pessoas são muito revoltadas com o banco, com toda razão, né? Eu vejo muitos relatos aí, mas comigo eu tive sorte de cancelarem na hora e se tornarem. Uma coisa que eu tenho dúvida, se clonarem seu cartão, eles conseguem alterar o seu limite? Ou o seu cartão clonado, ele só vai até o limite estabelecido na sua conta? Só até o limite, porque ele só vai ter acesso ali ao número. Ao número e o código de segurança e vencimento. Então pra mim tá tranquilo, porque eu sempre deixo o limite mínimo. É o que eu faço também. Eu sou muito precavido com esse ponto, né? Eu deixo o meu limite baixinho do cartão. E eu não deixo meu cartão habilitado pra ter aproximação.
Eu até deixo, eu até gosto. Mas, tipo, eu uso um cartão, no caso, eu uso a conta do Neon pra colocar como o meu cartão de crédito pra pagar as coisas online, tipo streamings e tal. Porque ali eu já coloco o dinheiro certinho, como se fosse um pré-pago, né? Isso. Eu deixo sem limite do crédito ali e coloco um valor já programadinho do que vai ser meus gastos, do que vai ser automaticamente debitado. Isso. Né? Então ele acaba sendo quase como um débito automático num cartão de crédito, né? Mas um cartão de crédito sem limite. Isso. O meu irmão também faz uma parada dessa com o cartão Neon dele. Nossa, mas a gente tá com medos muito adultos, tô orgulhosa de A vida adulta é um terror do começo ao fim, gata. Nenhum medo maior do que ficar sem dinheiro. Deus, né, que me defenda. Sem trabalho, sem dinheiro. Olha, eu confesso que eu fui privilegiada de ter um certo apoio de família. Nunca tivemos dinheiro assim, mas a gente sempre se virou, pagou as contas. Então, quando eu fiquei desempregada, quando eu fiquei desesperada, já algumas vezes morando sozinha e tal, eu pude contar com alguma ajuda por um tempo, né? Então, super privilegiada assim. Mas só a sensação, primeiro, você tá dependente, né? Ai, sim. E de você não saber se vai ser mandado embora do seu aluguel, se vai ter que se virar. Só eu fico pensando muito no futuro. Hoje em dia, não sei vocês, mas a gente não tem garantia de aposentadoria, né, gente? Só do podcast, né? Só de podcast. Só de podcast. Né? A gente, quem não paga INSS, se pagar também não vai viver disso, né? Mas agora, somando os anos aí que você tem que pagar, que você tem que fazer, a gente não vai estar vivo até lá. É triste. E eu vivo perigosamente, né? Porque eu sou de uma área profissional que é muito do tipo, eu sou autônomo da área de comunicação, com muito foco na política. E eu posso estar, às vezes, com algum trabalho, às vezes posso não estar, né? E diferente de você, eu não tenho esse privilégio. Não tenho ninguém pra me bancar em situações que eu não tenho nada. Você é MEI? Eu sou self-made. Total. Seu de MEI, total, né? Somos também. E isso é pior ainda pra gente garantir essa tal da previdência aí, né? Pensar na previdência privada, vou pagar, como é que faz? E paga INSS, não paga? Sempre pague o INSS, sempre. A privada... Eu só não corro risco de ficar sem teto, porque eu tenho casa própria, herdada, não é por cima. E esse já é um grande privilégio. Eu moro de aluguel. Isso dá um pavor. Meu grande sonho da minha vida é a casa própria. Eu espero um dia só voltar aqui no podcast e falar, consegui. Virar e falar assim, pode acabar o mundo, esse teto é meu, né? Pois é. Não, já aconteceram situações de vezes eu ficar, às vezes não entrar nada no mês, e eu tá só com aquela reservinha ali, o suficiente pra conseguir pagar minha alimentação, pagar a conta de luz, pagar a internet e tal, e ficar me virando por ali, sabe? Mas, tipo, só de não ter que gastar com aluguel, já foi um adianto. E aí depois a gente bota a cabeça no lugar. Então, tipo, o medo de ficar sem dinheiro é uma constante, né? Porque pra mim é tudo muito irregular. E CNPJ não pode ficar doente, não. Né? Pois é. CNPJ não pode ficar doente. Eu não sei se vocês já conseguiram plano de saúde, também não é fácil. A gente ia pagar, você tem que implorar para um plano de saúde te aceitar. E dependendo, mesmo assim, você não consegue fazer os acompanhamentos. Não consegue, é difícil. E ficar doente hoje, principalmente que eu tô trabalhando CNPJ, dependendo disso, diariamente, eu tenho muito medo. Qualquer coisa que acontece comigo, eu falo, mas não vou conseguir trabalhar, Começa a dar um nervoso, a gente não pode ficar doente. Eu tenho mais 10 anos de vida útil, que eu fico pensando, fazendo conta. Se eu tô cansada agora, imagina daqui a 10 anos. Nossa. As coisas vão aparecendo e dá um medinho. Eu não tenho medo, assim, que nem... Já aconteceu, né? Aqui no segundo ano de Papo Delas, todo mundo acompanhou, né, Paty? De eu cair e ter que fazer cirurgia e ficar sem andar um tempo, zoadaça. Isso já foi horroroso, né? Só de lembrar disso, eu falo, não quero passar por isso nunca mais. E é engraçado que enquanto a gente tá passando, a gente parece que é mais forte do que lembrando, né? Porque depois que passa... Enquanto a gente tá passando, depois que passa, eu falo, meu Deus, como é que eu sobreviver com aquele inferno, né? Mas enquanto eu tava passando, a gente aguenta, né? Tem jeito. Eu tenho um pouquinho de medo dessa situação aí, mas adultos aqui bem ser resolvidos, todos temos reservas pra ficar um ano de sabático, né, gente? Ah, claro. Muito. Ai... Renato, mais um medinho aí. Agora vamos intensificar aí. Vamos fazer uma coisa pesada aí. Mais um medo que você tem nessa vida gostosa, real. Ficar sem emprego, ficar sem trabalho, é um medo real.
E o pior, acho que o medo mais disso é ficar sem perspectiva de ter como conseguir. Porra, sim! Meu Deus! Isso acho que é mais apavorante até. Porque quando você tá ali, tá se virando e tal. O problema é, mas você sabe assim, mas tem algo aí na frente que eu vou conseguir e tal. O problema é quando você tá sem a perspectiva. Isso que é desesperador, sabe? Não saber pra onde vai. Sem promessas, né? Eu já passei por isso também, sabe? Isso sim é desesperador. Isso que, nossa, você tem que ficar bolando o dia todo pensando no que eu vou fazer, sabe? Pra onde eu vou. Nossa, meu Deus. Eu já fiquei no o que eu vou fazer, né? Porque eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, o que eu ia fazer. Eu comecei a atirar pra todos os lugares e áreas possíveis. E aí é óbvio que você não vai conseguir nada, porque você tá atirando pra qualquer lado, né? É uma situação meio difícil É um mesmo. desespero, tá maluco, rapaz? Puta que pariu. E a gente já falou do dependente, então eu vou puxar aqui uma coisa mais pesadinha, que é o medo de envelhecer, né? A gente tem medo de ficar zoado. Eu não tenho medo de morrer, não, eu viu? Tenho. Medo de morte. Eu sei que tem gente que tem pavor, tem medo só de pensar de morrer. Eu não tenho, não. Não tenho medo. Eu não faço a menor ideia. Ninguém sabe como é, né? O que acontece. Se não acontecer nada, tá ótimo. Já vivi. Se acontecer alguma coisa, tá ótimo, porque eu vou descobrir. E não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de ficar zoada. É isso. Aí eu tenho muito medo, eu penso muito nisso, e cada realzinho guardado eu penso nisso, sabe? Eu vou ter que gastar lá na frente com o meu oxigênio, com alguma coisa. Tenho muito medo de ficar zoada, dependente demais, de ficar... Eu não vou negar, Café, que todo dia que eu tô indo pra academia eu penso nisso. Sabe? Eita, na academia. Eu tô malhando pra não ser um velho dependente. Exatamente, eu quero ser muito um velhinho ativo, o velhinho que anda, o velhinho que faz tudo, o velhinho que vai estar perturbando as outras pessoas na fila do mercado. Que toma banho sozinho. Exatamente, eu não quero dar trabalho pra ninguém. Eu, como um cara que quero ficar a vida inteira sem filhos, sem nada, eu quero muito Tem isso. que ser 2 vezes mais saudável, mas eu sou assim também. Eu penso, sempre que eu falo, eu tô guardando dinheiro pra minha clínica. eu quero poder ter assistência paga, tranquila, porque eu também não pretendo ter filhos tão cedo e tão tarde. Então fica aquele papo, principalmente pra mulher. Pra você não deve ter, né, Renato? Mas pra mulher fica assim, mas quem vai cuidar de você? Né? Como que filho é previdência, né? Quem vai cuidar de você? Aí eu falo, não, eu estou trabalhando pra isso, pra ter alguém, pra pagar alguém. Alguém que seja pago pra isso. Pago pra isso. Mas eu realmente, eu pensando nisso agora, de manter minha mobilidade agora, ser uma pessoa que vai fazer exercício pro resto da vida, porque assim, eu tô com 39 anos, né? E se a gente fosse pensar assim na média, eu só vivi agora metade do que eu tenho pra viver. E talvez nem isso. Você tá na parada do grau, igual eu tenho 40 agora. Eu sinto que na viagem, a gente tá parando no grau pra comer alguma coisa no meio do caminho. E continuar. E justamente, quando a gente chega na metade, é quando começa a ficar mais zoado. O que é pior, né? Porque depois de 40, a gente já começa a perder mobilidade, mas é onde a gente vive a maior parte da nossa vida. É justamente fora dessa juventude e da pós-juventude. Então, desde agora, eu já fico preocupado com isso e tentando já precaver pro que vem à frente. Então, assim, de certo modo, é um medo de envelhecer, sim. Não pela questão de aparência, de perder o fôlego, mas, tipo, o futuro, né? O que vem. Olha, você, Paty, eu tenho medo de morrer, mas o meu medo de morrer é muito que eu ainda tenho muita coisa que eu quero viver e eu vou ficar muito puta se eu morrer antes. Agora, essa questão do envelhecer, não só envelhecer, mas eu tenho muito medo de passar por uma situação de aperto de saúde e não ter alguém que possa me socorrer na hora. Da merda eu estar muito sozinha. Porque eu não tava sozinha, mas eu tive um teaser do desespero que é essa porra, quando eu fui pra Petrópolis esse ano. Porque eu fechei uma galera e fomos de bonde em Petrópolis. Só que assim, eu fui pra Petrópolis pra passar mal. Cheguei lá e fiquei doente. E, de madrugada, eu fui ao banheiro, que eu tive uma dor de barriga. E aí eu peguei e fui. Só que, quando eu tava no vaso, que inclusive é um medo que a cafeína tem, de morrer pelada, peluda e suja e molhada, eu estava no vaso, sentadinha no troninho, e como eu tava passando muito mal e eu tive uma dor de barriga, eu tive queda de pressão. Só que foi uma queda... Eu já tenho pressão baixa. Foi uma queda de pressão tão forte que os meus dedos das mãos, eles fecharam. A médica me explicou que é uma forma do seu organismo se proteger pra você não ter tanto sangue nas extremidades pra manter os órgãos funcionando bem. Senão eu ia desmaiar, eu poderia estar bem na merda. Aí minhas mãos fecharam e eu tava suja no vaso,
passando mal. Aí eu comecei a gritar o Bergs, só que ele tinha dormido... Ele tava ouvindo futebol e ele dormiu. Então ele tava com fone de ouvido. E ele não tava me ouvindo chamar ele. Eu não tava com força pra gritar, porque eu não tava com força pra viver. Aí eu tive que me limpar com o dedo travado. Eu tive que puxar o dedo, botar o papel. Aí o dedo travou de novo, segurou o papel. Aí eu me limpei, lavei a mão, me vesti e fui cambaleando até o quarto. E eu não tinha força pra cutucar o Bergs, eu tava muito fraca. Então com uma mão eu levantava a outra e deixava a gravidade pesar a mão pra bater no Berg, pra ver se ele acordava. E aí só que eu tava muito fraca, eu não tava conseguindo acordar ele com força. Então eu comecei a jogar meu corpo em cima do corpo dele. Eu falei, Bergs, acorda. Bergs, acorda. Aí quando ele acordou, que ele viu o que tava acontecendo, primeiro que ele achou que eu tava tendo derrame, por causa das mãos. E aí, depois que ele viu que ele massageou minha mão pra abrir meus dedos, e depois ele me levou na UPA. E eu descobri que eu tava com infecção alimentar, eu tava com infecção urinária, tava muito ruim, e que tudo aconteceu em cima ali da hora. E aí eu só fui pra Petrópolis pra andar de ambulância, passar várias horas no hospital, fazer tomografia. E o pessoal na Bauer. Tá vendo, Paty? Era só ter tomado um suco detox anti-inflamatório, bacteriano, que você já tava bem. Fazer tá tratamento homeopático. Exatamente. Ai, que absurdo, menina. Sério, foi um pavor. Porque eu pensei, eu não posso desmaiar aqui agora, porque tava todo mundo na farra. O Berg estava comigo em casa, mas ele não botou o fone pra dormir. Ele tava vendo, ele dormiu, desmaiou. É engraçado que eu sou completamente ao avesso da Paty, porque eu morei sozinha há quase 15 anos e eu não tinha medo nenhum de ficar doente. Eu fui travada da coluna dirigindo pro hospital quando travei. Eu não tinha medo nenhum de ficar doente. E o que ela falou do boxe, eu não tinha medo de morrer caindo, eu tinha medo de ser encontrada. Morta. Pelada no meio do box, que vergonha, eu ia até morrer de vergonha. Eu já ficava imaginando o bombeiro zoando com a minha cara, minha mãe entrando e falando, nossa, que apartamento sujo dessa menina. Eu tinha medo do julgamento. Do julgamento depois, né? E não tinha problema de doença, não. Eu tinha mais problema com bicho, se aparecesse bicho, porque eu tinha que me virar sozinha. Pô. Eu não dormia no quarto se tivesse a lagartixa, se tivesse uma vespa, uma abelha, eu ficava apavorada. Tinha mais medo disso e já passei noites atrás de mariposa no apartamento. Não, você não tem ideia. Você destravou aqui uma outra situação horrível que aconteceu comigo. Isso lá em Cachoeiro. Eu dormindo, eu tava acordada ainda, o Berg estava dormindo já era madrugada. De repente, entrou pela janela uma aranha do tamanho da minha mão. Nossa! Graças a Deus foi na parede oposta à cama. Se fosse na parede do lado da cama, eu não estaria mais aqui. Porque ela estando na parede oposta, eu comecei a cutucar o Bergs acorda. E ele nada. E quando ele acorda, pelo amor de Deus, ele não... E ele nada, eu comecei a chorar, chamando ele, acorda. E olha que você já foi pra trilha, pra esses lugares em que há bichos não catalogados no box, Sim. né? Só que aquele bicho era muito grande. Ela era muito grande. Tanto que quando eu consegui acordar ele, o que foi eu? Tem uma aranha gigante na parede. Que ele olhou, a reação inicial dele foi, eu não acredito que isso tá acontecendo. Não, esses bichos. Não, você tem algum medo desses bichos, Renato? O homem não pode falar. Eu tenho medo pra caramba, eu tenho medo de rato. Também. Rato, tenho horror a rato, sabe? Rato. E não é medo, mas insetos me perturbam bastante. Pra dormir, me tiram. O que eu faço? A janela do meu quarto é praticamente 24 horas fechada, exatamente pra não entrar mosquito. Nossa! O jeito que eu faço, sério, pra não entrar mosquito, eu praticamente não abro a janela do meu quarto, nem em dias quentes. Deixo o ventilador ligado, porque me perturba demais. Eu não gosto mesmo de dormir com mosquito. Não chega a ser um medo em si. Mas acho que medo de animal mesmo, acho que rato realmente tem medo. De onça, né? Tem medo de cara. Não, fora, outros que podem realmente te matar. Porque um rato não vai teoricamente não vai te matar um rato, né? Mas uma cobra pode te matar, tanto com veneno como, sei lá, se enrolando em volta do seu pescoço, ou qualquer outro animal, sei lá, um dragão de Komodo, um crocodilo, ou mesmo um felino gigantesco, né? Mas... Um Aedes aegypti. Pois é. Inclusive, o mosquito é o animal que mais mata o ser humano, né? Eles são os predadores aí da cadeia. Primeiro, né? Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Agora, antes da gente refletir nosso medo final, eu quero destacar aqui para os ouvintes que a gente tem uma pautinha aqui para seguir e tem uma frase que não fui eu que escrevi,
e eu gostaria de entender. Medo de alguma coisa cair do céu e quebrar sua casa. Fui eu que coloquei Nossa. isso na pauta. Como assim? Você tem medo de meteoro? Não, meteoro não, mas pedaço de avião, pedaço de satélite, Pedaço. essas coisas assim. Isso é muito específico, sabe? Muito. Numa ventania, a telha da casa de alguém. Porque isso já Entendi. aconteceu. Teve uma vez que teve uma ventania muito grande que a telha da casa da frente soltou e atingiu o telhado de uma outra casa na esquina. Quebrou o telhado da casa toda. Eu já tomei prejuízo com ventania que Olha aí. a minha telha voou. Aí. Olha lá, medo de fenômenos naturais, eu acho que a maioria das pessoas tem. Eu tenho pavor. Eu vejo aquelas imagens de ciclones, furacão, terremoto, tudo isso. E, nossa, eu não consigo. Eu acho que eu implorei pra nascer no Brasil, apesar de ser horroroso em todos os sentidos, justo só pelo motivo de que não teria. Não tem desastre natural aqui, o que é maravilhoso. O desastre natural somos nós. Nós somos naturalmente um desastre, não temos desastre natural. Porque só de olhar essas imagens eu entro em pânico. Meu maior pesadelo, quem acompanha aqui já sabe que eu já falei várias vezes, e pesadelo literal, eu sonho, tenho pesadelos com isso, é de tempestade em alto mar. Aqueles filmes que tem, sabe? Maremoto, não sei o quê. Eu morro de medo daquilo, e penso em um dia fazer um cruzeiro. Eu não tenho Imagina. coragem. Nossa. Então, aí eu fico pensando, que legal o cruzeiro, que bonitinho, não sei o quê. Ai, mar, alto mar. Morro de medo. Não, Deus É por livre. isso que eu não faria um cruzeiro transatlântico. Só faria um cruzeiro pela costa brasileira. Ele tá de bom tamanho. Nem pela costa eu tenho coragem, gente. Eu quero ver a bordinha, sabe? Gente, tu tá vendo a bordinha, mas tu pensa, se der merda aqui, eu consigo chegar na borda? Não consigo, eu vou morrer vendo a terra. Eu acho que o risco é menor, porque você não tá no alto mar, sabe? Qualquer coisa, chegar um helicóptero seria mais rápido, você estando na bordinha ali, do que você tá no meio do Oceano Atlântico. Sim, mas eu sou muito... Gente, com esse aspecto eu sou realmente muito cagona. A minha tia, ela gosta muito de cruzeiro, né? Agora não dá mais pra fazer tanto porque, né? Tá tudo tomando na merda. Antigamente, com R$1.000 a gente conseguia fazer um cruzeiro. Eu não aproveitei essa época, nem agora um cruzeiro, você não acha por menos de R$3.500. Exato. Ai, do Roberto Carlos, Não, né? e a minha tia, né, teve essa época que ela fazia muitos, minha prima faziam. E ela sempre me chamava. Tinha cruzeiro a menos de 1.000. Aí ela sempre me chamava, falava, tia, não vou. Ai, tia, tô trabalhando, tenho um trabalho pra entregar, tenho coisa da faculdade pra fazer. Até que, assim, no 7º cruzeiro que ela me chamou, eu falei assim, tia, eu tenho medo de entrar nesse barco gigante. Eu vou ter um infarto aí dentro. Pronto. De fenômenos todo mundo tem pavor. E eu tenho muita sorte de estar num país naturalmente desgraçado e não com desgraças naturais. Fico muito feliz disso. Agora, terminando aqui os nossos medos, terminando a parte 1, né, Paty? Porque depois eu sei que comentários, ouvintes e outros episódios a gente vai falar muitos medos, porque são muitos. Nós somos feitos de barro e medo. Sim. E homens e costela e medo, mulheres, né? Eu acho que o que resume muito o nosso maior medo adulto é de falhar. Pô. De dar errado. E cada um tem um conceito de dar errado. Renato, qual que é o seu conceito de eu tenho medo de dar errado? A gente tem uma cobrança contínua, né? De ser bem resolvido financeiramente. Uhum. De ser independente totalmente, do tipo, você nunca vai precisar de ninguém pra nada. E é nesse ponto que esse medo de falhar na vida adulta funciona, né? É claro que eu sei que para as mulheres é uma cobrança muito maior na questão de ter um casamento, de ter filhos e tal, uma coisa que nossa sociedade não cobra tanto do homem, né? E que é um privilégio que eu tenho, que reconheço, então eu não sofro esse tipo de pressão, né, de estar pessoas me perguntando por que não casou, por que não tive filho, etc. Pra mim, esse ponto de, tipo, falhar na vida adulta é perguntar, você não tem um emprego fixo, né, você não tá mega resolvido financeiramente, ou até ponto assim, você não tem um carro, né, realmente eu não tenho carro e não faço questão de ter no momento. Patrimônio, né? Tudo isso. E essa é a pressão de falha da vida adulta, né, que a gente tem. E aquele ponto também que tá batendo na porta, acabou, não, a gente não entrou, que foi a questão da vergonha na hora do sexo, né?
É falhar também, né? Talvez. Pra homem é uma falha, que nem você disse pra mulher de relacionamento. A mulher tem que ter o clássico não sou feliz, mas tenho marido, né? E o homem tem que... É a virilidade plena total o tempo todo, né? De certo modo, uma pressão. Não adianta nada ele ter um relacionamento se ele não for viril, né? Exatamente, né? E eu tenho desculpinhas, né? Porque eu sou diabético, então posso falar qualquer coisa. Sou diabético, gente, entende? Questão de saúde, né? Desculpinha. Mas na verdade, às vezes, eu não nego, que eu já falei várias vezes, né? Muitas vezes é por causa até de déficit de atenção, né? Porque às vezes você tá lá e sua cabeça voa pra outro lugar, né? Do nada. Olha, eu já vi muita gente colocar o TDAH como causa de muita coisa. Agora, colocar por causa de falha. Mas às vezes você tá ali no momento lá e sua cabeça... Esqueci que eu tô transando. Do lado, você começa a pensar, como seria a minha vida se eu fosse um lord inglês, né? Isso... Gente... É muito boa. Gente, eu tava lá e eu esqueci. Acontece, né? E isso também é um medo que a gente tem de... Não necessariamente de falhar, mas saber a reação da pessoa. Né? Como ela vai lidar com isso. Se ela vai entender, se vai ficar bolada contigo, etc. O bom de ter um relacionamento é isso, né? Com o tempo você fala, tá bom, boa noite. Mas Ok, acontece, né? Faz parte, né? Paty, o que é falhar pra você? Cara, tem a questão financeira, isso acho que é pra todos, né? Concordo com o que o Renato falou. A gente sempre tem essa pressão de estar estável financeiramente. Isso é uma coisa que persegue todo mundo, seja você uma pessoa que veio de uma família com estabilidade financeira ou não. E uma coisa muito pessoal minha é que eu tenho lugares que eu tenho vontade de conhecer. E eu tenho muito medo de não conseguir conhecer todos eles, e são muitos lugares, né? Então provavelmente eu não sei se eu vou conseguir ver todos, pois não sou rica. E aí ficar frustrada. O meu medo de falhar inclui muito isso. De não conseguir cumprir essas minhas vontades e me tornar uma pessoa velha, frustrada. E inclusive isso bate também na questão do meu medo de engravidar. Porque para muitas pessoas a gravidez ela tem um peso diferente. Assim, tenho medo de engravidar porque criar uma vida é muito difícil, né? Isso tudo também. Mas eu vejo também como uma demanda de tempo e de dinheiro tão grande que me impediria de ir atrás das coisas que eu quero viver agora. E aí a gravidez pra mim tem esse peso dobrado no medo. Eu não tenho vontade de ser mãe também por causa disso. Claro que assim, se um dia eu me descobrisse grávida, eu não me vejo realizando um aborto. Eu sou a favor do aborto, mas eu não me vejo fazendo isso. Para mulheres, a gente não tem essa experiência aqui, nós três, mas quem tem filhos tem um conceito de falhar muito diferente, né? As coisas, as expectativas, o mundo gira ali mais em torno dessa continuidade, desse conforto para os filhos, e acaba até alguns se deixando em segundo lugar, porque sua satisfação fica na criança, né, nas crianças e tal. Então eu entendo quem tá ouvindo a gente aqui, tem filhos e fala assim, não, mas não falaram nada do que eu achava, porque cada um tem seu estilo e seu momento de vida, né? E o seu conceito de medo também. Sim, no nosso momento de vida coincidiu aqui que todos nós estamos buscando sobreviver. Né? Sobreviver no meio político, no meio econômico, sobreviver na vida adulta de boletos e de profissionais, assim. A gente tá tentando se estabilizar e sobreviver e pensando lá na frente como é que a gente vai fazer com isso, né? Eu tenho isso do falhar de chegar daqui a alguns anos, 10, 20 anos, e falar, eu não consegui o que eu estava querendo ali. Que é exatamente esse conforto. Eu não imagino já desistir, aquela coisa de 18 anos, de chegar rica da novela e pegar um uísque e olhar na minha cobertura. Não imagino mais nada disso. Mas eu já imagino um certo conforto que eu quero me autodar. Né? E eu tenho meus pais que são mais velhos agora, eu sou filha única, então eu fico sempre pensando nisso, sabe? De conforto, de poder prover um conforto. Isso, óbvio que tem dinheiro, mas que tem situações, né? De você ter um horário flexível, que nem a gente trabalha se virando, né? Ter um horário flexível, de você poder se manter confortável, saudável. Então, eu tenho muito medo dessa falhar, de chegar daqui a 10, 20 anos e falar, eu não consegui o que eu queria, ou de me manter assim. E aí tem a pressão, claro, do relacionamento, mas eu já não tenho tanto. Eu tinha isso há 10, 15 anos atrás. Eu tinha, meu Deus, se eu não conseguir ninguém, o que vai ser da minha vida? Cara, te falar que essa pressão de relacionamento eu nunca tive. Eu gostava do fervo.
Mas a pressão do ter que ter, pelo contrário, eu sempre tive medo de ter. Porque dentro da minha concepção, estar dentro de um relacionamento, eu também via como uma prisão. Então, sempre fugi. É um limitante, né? Porque já não é o que eu quero. Exato. Eu né? sempre tive muito disso. Coisas que me prendessem, me fizessem enraizar em um lugar ou tornasse mais difícil de eu ir para outros lugares. Ao mesmo tempo em que eu tenho muito medo de não estar perto dos meus pais, que é uma coisa que me enraiza num lugar só. É complicado, cara, é complicado. Ai, são muitos medos. Agora eu estou com medo de não conseguir terminar esse episódio sem um momento engraçado, porque a gente só chegou aqui no momento reflexivo, filosófico, né? E frustração realmente é um tema pra gente se falar, Patsy. É um tema pra gente se falar um dia aí sobre frustração, porque eu já fui um poço de frustrações e, como diz o filósofo contemporâneo, Brahmano, você sabe o que é frustração? É uma máquina de fazer vilões, né? É, gato. Mas, ó, a gente precisa terminar esse episódio com coisas que são divertidas. A gente tem que fazer esse povo rir. Ok. Então eu posso falar o medo de date ruim, né? Porque é uma coisa Por favor! De dente? Date. Ah, eu entendi de dente ruim. De dente. De encontro, vamos usar o termo em português. Eu tenho medo de dente ruim também. Porque dente é caro. É mais caro, acho que depende, às vezes é o mesmo preço de um date, né? Um dente. É. Olha, Renato, se eu tivesse medo de date ruim, eu já tava em outro plano astral. Porque sim. o que eu tive de date... Conta pra ele o do cara da festa junina, Café. Olha, teve tantos, que eu já contei aqui em 5 anos, que eu já nem sei mais se for tão ruim assim, ou eu que tô com trauma de cada um. Oxe. Mas eu tive date que não foi. Isso é um date ruim. Date que não foi. Já tive date com meme man, né, Paz? É... Um cara que só se comunicava por memes. Nossa! Não, mas o pior de todos pra mim é o da festa junina, porque ele marcou com ela, ele encontrou ela lá, numa festa, numa quermesse, e no meio da quermesse passou a ex dele, aí ele virou pra ela e falou assim, cara, finge que você tá num date comigo. Foi. E nem ele fingiu. É. Meu Deus! Ele só levou pra mostrar pra ex que ele tava com alguém, né? Exato. Chegou nesse naipe. Foi lindo. Vários dates muito interessantes, né? Ainda bem que eu me aposentei deles agora. Estou muito bem no relacionamento e eu pretendo não voltar tão cedo. Infelizmente, tô tendo que passar por isso ainda, né? Vamos ver até quando. Ai, vai passar. Eu não sei. Talvez até eu goste até de viver esses medos de date. Você gosta da incerteza. Gosta do cardápio. É do cardápio. É aquele cardápio, né? De um pé sujo. Oh, meu Deus. Você fala, o que eu posso pegar aqui que tá frito e mata as bactérias mesmo? Mas olha, ouvintes, nós não falhamos em fazer um episódio pra vocês de Halloween. Vamos combinar que esse é um belo Halloween, né, Paty? Porra, olha, eu como pessoa que já viu o espírito, esses medos aqui me pegam mais. Beijo, espírito! Um beijo pra criança do espelho do quarto da minha avó. Espero nunca mais te ver. Nossa. Pra galera da janela do banheiro, pra tudo que aparece Pra aí. você que ouve qualquer vulto de madrugada, assim, que você tá já com tudo apagado, ouve aquele barulhinho, olha, não olha embaixo da sua cama nessa hora, tá? É, pode ter uma aranha. É. Nossa! Pode ter um rato. Na hora que você tiver medo de alguma assombração, ouvinte, o que você faz? Você pensa, ufa, é só um fantasma. Poderia ser uma aranha do tamanho da minha mão. Papo Delas Podcast, ano 5. E foi isso, ouvintes. Papo Delas 60, medos da vida adulta. Nós farda, mas não talha. Chegamos atrasado, mas por um bom motivo para vocês. E já se preparem. Mês de novembro vai ter nosso tradicional episódio de Tchau 2022. Aquele episódio tradicional de todos os anos, porque conta também com as mensagens de vocês. Aquele balanço de final de ano, fiquem à vontade para mandar no contato@papodelas.com o seu bilhetinho. E pode ser aqui também nos comentários do Papo Delas 60.
Conta o que rolou no seu ano. Olha, o que rolou no seu ano foi uma frase maravilhosa. Gostoso. O que aconteceu em 2022 com você, ouvinte? Conta pra gente nos comentários ou nos bilhetinhos do e-mail, tá bom? Eu quero agradecer muito o nosso convidado de honra desse episódio. Renato, fique à vontade. Você quer contar pros ouvintes onde te encontrar ou não? Quero que me encontrem. Quero sim. Podem estar me seguindo lá no Twitter. É a rede que eu mais uso, né? Meu Instagram é extremamente sem graça. Mas em todas as redes eu sou @RenatoBacon. No Twitter você pode estar me seguindo lá, interagindo comigo, que eu respondo todo mundo. E também tem o podcast que eu participava, que eu Tá Na Hora, que vai estar saindo uma nova temporada que já foi gravada, mas não foi ao ar ainda. Mas nem sei se recomendo vocês ouvirem ou não. Enfim, eu quero deixar minha carreira de podcast realmente aposentada por um bom tempo. #VoltaBacon. Mas agradecer aqui esse convite, topei logo de pronto, porque tava com um pouquinho de saudade. Já passou. Só de saudade de gravar podcast. Passou, mas quando a gente começa a gravar, a gente vê que a experiência é boa. Aí a gente até pensa, será que eu volto a ter podcast? Mas aí a gente entra na racionalidade e vê que não. Não. Dos outros, é muito melhor dos outros. Muito melhor. É muito melhor dos outros. Mas então, gente, muito obrigado por esse convite aqui. Precisando de mais, eu posso até aceitar mais, né? Pra relembrar isso. Mas muito obrigado. A gente que agradece, Renato. Quem sabe o ano que vem ou não. A gente tá em negociação ainda. E Paty, obrigada, meu bem. Companheiras de aventura aqui, mais um Papo Delas. Eu que agradeço, meu amor. E olha, hoje olha, foi bicho piruleta, porque hoje é terça-feira, é o dia da semana que eu tenho medo. Está acabando o seu medo. Talvez esse episódio vai ser publicado numa terça-feira, exatamente para quebrar esse medo. Ô, meu Deus, cafeína. E você, ouvinte, quais são seus medos da vida adulta? Mas quer falar de criança também? Perder o medo adulto? Olha que maravilha. Manda pra gente contato@papodelas.com. Em novembro a gente se vê. Um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau. Papo Delas Podcast. É aqui que nós agradecemos os padrinhos do mês de setembro de 2022, que nos ajudaram a manter o Papo Delas no ar e a continuar sonhando. Ai, gente, com as riquezas, aposentadoria do podcast A Vida de Madame pelo Mundo. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e nos ajudaram com qualquer quantia em setembro de 2022 foram Olavo de Souza, Marcos Colucci, Marco Antônio Júnior, Priscila Matos, Priscila Armani, Rafael de Souza, o Jefferson Carlos, Fabrício Guzão, o Diego Arvim e o Elisnei de Oliveira, que é o Menezes. que é Menezes. Que é o Menezes. É bom que o ouvinte sabe que eu sei que é ele, que é seu nome inteiro. É pra gente fingir que tem mais de um. Esses foram os padrinhos do mês de setembro de 2022 e foi quem colaborou com a gente, quem ajudou a gente no mês de setembro. Porque no PicPay não tivemos colaboradores em setembro, mas fica aqui a nossa esperança para o próximo mês. O final de ano tá chegando, né, gente? Você viu o preço do panetone? Olha, tô nem olhando essas coisas que eu tô com medo. Se quiser nos apoiar no PicPay, não é assinatura, é a qualquer momento, dia e noite. Vou ficar muito feliz de acordar 3 da manhã com uma notificação de R$10 mil, sem problema nenhum. É o aplicativo verdinho PicPay, é só encontrar a gente em @papodelas por lá. Só Papo Delas você já acha e pode colaborar. Cafeína, gostei, vou colaborar. É só isso, não tem problemas nenhum, né, Paty? Exatamente. E uma outra forma também de você apoiar a gente, toca a música triste do Chaves aí, DJ, porque nós também não tivemos nenhuma colaboração por aqui nesse mês, é através do Pix. Que assim como o PicPay, você pode apoiar quando você quiser, na quantia que você quiser e a qualquer hora. Nossa chave Pix é o quê?
contato@papodelas.com. Sim, é o nosso e-mail. Nosso e-mail onde você pode mandar bilhetinhos agora pro final do ano. Não perde tempo, manda bilhetinhos que lá em novembro a gente vai ler tudo, tá bom? E fica nosso agradecimento aos que colaboraram para o podcast Papo Delas esteja no seu feed esse mês. Todos vocês, todinhos, são muito importantes pra gente. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Nós contamos com vocês, padrinhos, e alguns outros para o próximo mês. #Gratipix. Beijo, galera! Você ouviu Papo Delas, podcast.